Vamos tratar hoje, continuando, a refletir sobre a grande variação das terminologias em educação sexual. Nós vamos tratar hoje, inclusive, da questão por que eu tenho uma hipótese que eu acredito que muitos estudiosos e pesquisadores têm uma certa resistência, possivelmente, em relação a usar o termo educação sexual, a palavra sexual, Eu acredito que tem certa resistência. Veja bem, pense cá comigo. Nós falamos educação física para a educação do corpo, educação ambiental, educação nutricional, E por aí você vai encontrar outros termos assim que classificam diretamente, dão a ideia diretamente do que aquele trabalho está voltado, A que aquela educação está direcionada, qual que é a questão cerne, do investimento do trabalho educativo. E por que quando chega para trabalhar a sexualidade, talvez então essa resistência que eu considero? Eu penso que seria por duas razões essa possível resistência. Em primeiro lugar, o próprio tabu, em termos da palavra sexual, da palavra sexo. Então essa resistência para alguns pode talvez até inconscientemente por conta mesmo do tabu. Outros podem evitar usar a palavra sexual por preocupação com enfrentar problemas, com pais ou com outros elementos da sociedade, ou mesmo agora, esse movimento ultraconservador que a gente vem enfrentando. Então, às vezes, algumas pessoas evitam usar até por causa disso, mas só que o uso desse termo vem de longa data, O receio de usar essa palavra, eu mostrei para vocês já na década de 90, educação afetivo-sexual, orientação integral sexual, então essa já vem de longa data. Então eu tenho essas duas hipóteses. Gente, o principal nessa questão das terminologias é a gente cuidar da fundamentação teórico que sustenta cada terminologia e não escolher ao mero acaso, E nós temos que ir à base, sobretudo, da construção histórico-científica, da construção do conhecimento nessa área, saber das terminologias, do fundamento. As palavras não são neutras, cada palavra carrega em si uma fundamentação filosófico, metodológico. Quando eu uso, por exemplo, educação sexual, eu tenho clareza, no caso, a ideia que está por trás da palavra educação vai me dizer assim, o que eu entendo por educação, para quê, onde eu quero chegar com este trabalho, por que eu vou fazer esse trabalho, qual é o papel do professor nessa ação, qual é o papel do aluno nessa ação, que estratégias de ensino eu devo escolher para fazer jus a minha postura teórica, no que eu acredito, para que serve esse trabalho. Então, isso é muito importante, uma postura científica, uma postura de sustentação teórico-metodológica. Tem um complemento muito importante. Sempre que eu me refiro à educação sexual, eu sempre tenho um complemento, que é a educação sexual emancipatória. É o enfoque teórico que eu adoto, construído originalmente por doutora Maria Amélia Azevedo Goldberg, que hoje só assina Maria Amélia Azevedo, é a perspectiva emancipatória da educação sexual. Lembra? Lá nas abordagens, a série que eu trato das abordagens, dos enfoques teóricos da educação sexual, é bom que você possa rever. Então, assim, educação sexual emancipatória é o enfoque teórico que eu uso. E como eu vou manter sempre a palavra educação junto disso, porque eu acredito, que a escola, como eu já falei, educa para a vida, educar, ensinar a pensar, formar a pessoa cidadã. Eu parto, sobretudo, de um conceito amplo de educação de Samuel Pifron Neto, um pesquisador da USP, numa publicação sua de 1987, que dá um sentido amplo para a educação de uma forma geral e que eu acho importante para sustentar nosso trabalho. Então, educação, segundo Pifron Neto, é um conjunto de experiências pessoais, ativas, dinâmicas,
mutáveis por meio das quais o indivíduo seleciona, absorve e incorpora informações, relaciona-as com as que já dispõe em seu repertório e as organiza, expressa ou utiliza para criar novas informações, para orientar suas ações, para agir junto a outras pessoas ou para modificar o ambiente. Então, assim, educação colocando o sujeito como ativo em todo o seu processo ensino-aprendizagem. Essa é a ideia central da educação que norteia, que sustenta a terminologia básica que adoto, que é a educação sexual emancipatória. Obrigada se você gostou do vídeo de hoje. Espero que continue nessa nossa série ainda pensando sobre essa questão teórica das terminologias.